Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. Pois é, no vídeo de hoje vamos comentar aí detalhes, né, sobre o capítulo 1069 de One Piece, que tá, cara, foi impressionante, cara, eles falaram de coisas aqui muito importantes, beleza? Mas antes eu queria rapidinho aqui fazer uma partezinha aqui específica falando que no momento que esse vídeo está sendo postado, né, é aniversário do canal, beleza? Dia 12 de dezembro é o dia do aniversário do canal, que está completando 5 anos, pois é, cara. E acontece que eu queria agradecer, né, nesse iniciozinho aqui de vídeo, a audiência e a paciência também, por vocês estarem aturando esse nerd aqui, falando groselha quase todo dia aí na internet, não deve ser nada fácil, né? Então, cara, eu queria aí desejar, poxa vida, muito obrigado, sabe? Agradecer a vocês aí por existirem, né? Porque vocês são vitais aí pra esse canal funcionar, tá bom? E amanhã vai ter um vídeo muito especial, onde eu vou estar aí comentando, né? Vou estar respondendo, na verdade, alguns comentários de uma postagem que eu fiz lá na aba comunidade, tá bom? Dá tempo ainda, eu acho que devo estar postando esse vídeo aqui de tarde. Eu só devo gravar à noite, tá? O vídeo do dia 13. Então acho que vale a pena ainda, tá? Comenta lá se quiser, tá? Que eu vou responder qualquer pergunta lá da aba comunidade, beleza? Então, de novo, muito obrigado mesmo. E vambora pro vídeo, vai. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, né, do capítulo. Então abrindo uma página paralela e vem acompanhando aí em detalhes comigo, né? Bom, a gente começa então falando da capa, né? Da capa do capítulo 1069, que nós tivemos já uma revelação muito legal, né? Porque nós tivemos como é a embarcação dos Mads, né? Como era, no caso, a embarcação dos Mads. E quem é aparentemente o líder do bando, né? Que era uma coisa que até então eu tava pensando que era o Vegapunk, né? Ele tem muito cara de ser o cientista mais inteligente, vamos dizer assim, do bando, né? Mas não é ele, e talvez nem é um cientista, na verdade, o líder do bando. É um tal de Lufeld, parece, que é o rei dos agiotas, pelo que diz aqui na capa, né? E ele tem um designer que lembra muito o East Blue, né? Me lembra o Gang Bead e tal, né? Cara, muito legal, ele é uma mistura ali meio que de Vito com Goth, né? É bem interessante. E também teve aqui a embarcação dos Mads, né, sendo apresentado, que eu achei bem diferente, parece um baldinho com rodas, tá ligado? É bem esquisito ali. É bem esquisito. E tem na bandeira deles escrito Pacifist, né? Provavelmente aí a origem do nome do projeto Pacifistas provavelmente vem deles, né? Existe uma grande chance que já naquela época eles já tinham alguma coisa na cabeça relacionado aí a criaturas cibernéticas ali, fazendo a guarda, vamos dizer assim, né? Talvez até tivesse um protótipo, vamos dizer assim, né, no navio dos Mads, né? Quem sabe? Bom, aí a gente vai para a treta, né? O encontro prometido entre Ruffy e Robirusse, né? Que a gente vê aqui um negócio muito engraçado, que a reação de cada lado é muito interessante, né? Porque o Robirusse, ele tá com o Kako, né? Ele tá acompanhado ali pelo Kako e pela Stussy. E o Kako, ele faz meio que o papel de bom senso, né? Ele tenta ali explicar pro Robirusse, olha, beleza, a gente sabe que tem agora piratas aqui, show, mas não é pra gente se meter com eles, o Robirusse. Não é pra fazer nada, né? Agora o Chapéu de Palha, ele é um Yonkou, e o comportamento, a abordagem que eles têm que fazer com o Yonkou é diferente, né? Então existem regras de abordagem dependendo do nível do pirata do outro lado. Achei isso bem legal. E a gente vê aqui, né, no caso a Stussy, ela explica que eles precisam mandar ali fazer um relatório, né, para a marinha, para eles mandarem ali um almirante acompanhar eles também nessa jornada, né? Quando tem uma treta com o Yonkou, é sempre um almirante ali que acaba tendo que segurar esse pepino, né? E assim, o Robirusse, surpreendentemente, ele acata a decisão. A gente sabe que ele é meio bolado, né? Ele é meio revoltado. Mas ele acaba respeitando a decisão da galera. Achei bem legal. Já o Ruffy, né? Ele não respeita porcaria nenhuma, né? Ele joga ali a Jory Bonnie pro Jinbe. Segura ela aí que eu já volto, né? Vai lá acudir a Atlas, né? Que tava indo de mal a pior. E o Robirusse, ele fala aqui, né? Que, poxa, eu sei, né? Que eu tenho que me segurar nessas condições aqui, né? Dadas as circunstâncias, né?
E aí ele fala educadamente com o Ruffy pra ele não se intrometer, que esse assunto não é um assunto do governo. E claro, você já conhece o Chapéu de Palha, né? Ele tá pouco se lixando para o governo mundial. E ainda mais, né? Ainda põe na conta da Atlas, né? Dizendo ali que ele tava com ela e que ela tinha dado comida pra ele, né? Ou seja, não tem como você separar a Atlas do Ruffy nesse momento. E o Robirusse juntou isso na cabeça, né? Pô, não tem mais volta. Aqui ele considera que não tem mais volta, né? E aí é o que a gente acaba vendo a porradaria mais pra frente, né? Mas antes, a gente vê o Akainu aqui, né? Ele recebendo o relatório. Pelo que eu entendi, levou só alguns minutinhos ali entre o Robirusse ali dialogando com o Ruffy e a conversa do Akainu, né? Levou só alguns minutinhos ali de diferença. Mas a gente já vê aqui que ele recebeu o relatório. E quem foi, né, lá comprar a briga foi o Kizaru, né? O Kizaru, vocês lembram aí que ele tem um poder ali de luz, né? Ele consegue até se mover aparentemente numa velocidade ali considerada, né? Velocidade da luz. E a gente não sabe como é que ele tá indo pra lá. Eu apostaria que ele consegue correr ou meio que dar uma planada, sabe? Acima do chão, assim. E talvez ele consiga até andar sobre as águas, né? Seria bastante interessante isso. Bom... E claro, ele deve chegar bem rápido. Eu imagino que dali pra Egghead não deve demorar tanto assim. Eu acho que até porque o cara deve passar varado, né? Ele deve chegar ali com tudo. Então eu imagino que não deve levar muito tempo pro Kizaru aparecer. E cara, o Kizaru chegar ali vai ser curioso, né? A gente não vê o Kizaru lutando já faz um bom tempo em One Piece. E a última vez que ele apareceu, ele tinha arregaçado, né? Ninguém conseguia competir com o poder dele, cara. Ele é muito roubadão. Enfim. E aí depois, né, a gente vê que o Robirusse ele não esperou o suficiente, né? Ele acabou lutando contra o Ruffy, né? E nessa briga a gente vê algumas coisas bem legais, né? Primeiramente que o Shaka, né, o Vegapunk Shaka, ele fica bem impressionado com a forma que o Robirusse usou do tipo Zoan dele, né? Ele sabia que o Robirusse tinha um modelo Neko Neko no Mi, modelo leopardo, mas ele tinha agora uma forma despertada, e essa forma despertada chama a atenção porque, ao contrário da forma despertada que a gente conheceu anteriormente em One Piece, ele não fica super parrudo e irracional. Na verdade é o contrário, o Robirusse ele tá dominando muito bem a sua transformação, ele tá totalmente consciente, né? E mais do que isso, ele tem um efeito no corpo dele que ele fica com uma espécie de manto escuro ali, como se fosse umas chamas escuras de Amaterasu, sabe, do Naruto. Cara, ficou maneiro, não vou mentir, ficou maneiro. Mas eu achei esquisito, sabe, ele começar a emanar um manto muito parecido com o que o Ruffy tem, né, no corpo dele, que no caso do Ruffy, se não me engano, é de fumaça ou algo assim, né, ou de vapor ou algo assim. Mas, cara, é muito estranho, sabe, o fato do Robirusse ter esse negócio aí nas costas eu achei muito esquisito, tá? Não sei se vai ser a nova moda de One Piece, né? Igual como foi o hack do armamento, que anteriormente no pré-time skip a gente não via o hack na mão dos outros direito, né? E depois do time skip virou bagunça, né? Todo mundo que manda hack fica com a mão ali, os braços diferenciados, às vezes até o corpo inteiro diferenciado, né? Enfim. Então pode ser que esse manto seja a nova modinha nesse sentido, tá? Pode ser que isso venha a acontecer. E depois a gente tem aqui talvez a coisa mais importante do capítulo, que é o Vegapunk falando sobre as Akuma no Mi, né? Falando sobre como elas são, né? Como elas são criadas principalmente e o que elas são, que é uma dúvida que a gente tem até agora na obra, né? Bom, tentando resumir ao máximo aqui, né, a situação, primeiramente ele tinha comentado que não existe uma Gomu Gomu no Mi, né? Quando a Nami fala pra ele, eu acho, sobre qual é a fruta do Ruffy, né? E ele fala que não existe um registro de Gomu Gomu no Mi na enciclopédia antiga, né? Do pessoal lá do século perdido. O que é interessante, inicialmente é uma coisa que chama bastante atenção, porque, beleza, tudo bem, a essa altura a gente sabe que a fruta do Ruffy não é a Gomu Gomu, mas poderia existir uma Gomu Gomu, por que não, né? Então é estranho de ver que justamente essa fruta não tá no registro, né? Não existe a fruta da borracha, né? Bem curioso. E aí a gente tem aqui ele comentando, né, sobre que o governo mundial tentou esconder essa fruta, né? Tentou esconder a existência dessa Akuma no Mi
para que ela caísse no esquecimento, né? E ela é uma fruta que acaba aparecendo aí de tempos em tempos, né? Na história de One Piece. E no caso aqui, ele comenta, né, que aparentemente o desejo de todas as coisas nascem neste mundo, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as frutas elas nascem a partir da vontade humana, né? Ao longo do tempo, uma certa vontade é cultivada e uma fruta no mundo acaba herdando, né, meio que essa vontade da humanidade e se transformando numa fruta especial que dá habilidades para as pessoas. É mais ou menos essa a ideia, né? Então qual que deve ser a ideia do governo mundial aqui, segundo o que o Vegapunk tá falando? Basicamente, pelo que eu entendi aqui, eu acho que a ideia era que o governo mundial pegasse a Akuma no Mi pra eles, deixasse guardado, eles não iam usar essa fruta, ela ia ficar guardada e ninguém no mundo mais ia saber sobre Nika, essas paradas todas, foi tudo enterrado. E aí essa fruta ia talvez perder os seus poderes, talvez voltasse a ser uma fruta normal, né, já que as pessoas não saberiam mais quem é o Nika e etc. Pode ser que seja essa a ideia, fosse essa a ideia do governo mundial, né? Mas a gente vê aí que o Luffy acabou pegando a fruta e, bom, é vida que segue, né? O resto a gente sabe. Outra coisa também sobre esse negócio aí de não ter uma Gomu Gomu é que aparentemente não tinha no catálogo do século perdido, mas ao passar do tempo, essa fruta foi mencionada, né? Talvez aí na enciclopédia mais recente, né? Ela tenha o nome de Gomu Gomu, né? Porque talvez seja mais recentemente a época em que o governo tentou ali, vamos dizer assim, abafar, né, o nome da fruta. Então pode ser que seja recente esse lance de Gomu Gomu, né? Bem interessante. Outra coisa também sobre esse lance aí agora de que as frutas elas nascem a partir de uma vontade de evoluir da humanidade, né? É que isso abre brecha para que outras frutas muito doidas apareçam, cara. Como por exemplo, uma fruta só de imortalidade, sabe? Que ao invés de ter aquele lance da cirurgia perene, onde tem todo um trabalho, que o cara da fruta acaba morrendo pra deixar uma outra pessoa aparentemente imortal, né? Ele poderia ter uma fruta que só fizesse isso, só desse a imortalidade e acabou, sabe? Você não tem mais nada, você só tem isso mesmo, sabe? Bem louco, poderia acontecer, e talvez seja até a fruta do In, quem sabe, né? Acho que seria até interessante do vilão final aí do One Piece ter uma habilidade dessa de nunca morrer, né? Não importa o acontecimento, sei lá. E também tem aqui, né, o Vegapunk falando que essas Akuma no Mi, elas são meio que um projeto antinatural, né? Eles nascem de uma maneira não natural, né? Então acontece que por ele nascer desse jeito, é por isso que o mar rechaça os poderes das Akuma no Mi. Porque o mar, ele é a mãe de toda a natureza, ele é o berço da vida, né? Fazendo até uma menção com aquele lance da sopa primordial também, de que os humanos vieram do mar, aparentemente, e tal, né? Um lance bem legal aí, de referências científicas, né, do Vegapunk. E a gente vê aqui que, então, o mar rejeita as Akuma no Mi, né? Os usuários, no caso, que comem as Akuma no Mi, né? Interessante, como se eles vivessem no mundo próprio deles, né? Eles vivem num mundo completamente diferente das pessoas normais. Achei bem legal a explicação, achei bem maneiro mesmo. E claro, lembrando, isso aqui o Vegapunk deixa bem claro, isso aqui é uma teoria, não é a verdade absoluta, é o que ele acha com base no que ele estudou. Pode ser que tenha alguma lacuna aí faltando que explique melhor essa história aí, ou reconte essa história de um outro jeito um pouco mais pra frente, tá? Mas como o Piece tá acabando, eu acho que talvez não vá pra esse caminho não. Bom, enquanto isso, né, a gente também vê aqui o Robirusse, né, lutando com o Ruffy na forma de Nika, né? E a gente vê que essa nova forma do Robirusse, né, além do manto ali de chamas pretas, ele também fica com fogo em algumas partes ali do corpo, como naquela barbichinha dele, né? Ele fica com um leopardo flamejante e também no rabo dele, né? Já tá com o rabo pegando fogo, pois é. Chegamos nesse ponto. E um detalhe interessante sobre a luta dele com o Ruffy é que aparentemente ele consegue cair dentro com o Ruffy, né? Eu vi muita gente reclamando disso, que o Oda está sendo incoerente, que o Ruffy deveria começar o combate com o hack do rei nos punhos e tal, pra fazer a luta acabar rápido. E cara, eu não entendi qual é a lógica desse pessoal, cara. Eu acho que eles não é possível que essa galera não tá prestando atenção em One Piece, cara. Olha só, primeiro,
o fato de você saber usar o Haki do Rei como revestimento nos seus ataques não significa que você usa de primeira. E um bom exemplo disso, maior exemplo disso, é o Kaido. O Kaido, ele se cobre de Haki do Rei apenas pensando na sua proteção, não para atacar. Ele não lança todos os ataques dele dessa forma, tá? E ele vai apelando mais pra frente, né? Ele vai apelando conforme ele vê que o inimigo é digno, tá? No geral, ele usa só pra se proteger mesmo. Então, assim, nem mesmo ele, que é conhecido, né, por usar o hack dessa forma, usa de primeira, tá ligado? Talvez a exceção à regra pra esse argumento aí seja o Shanks, né? Porque a gente não vê o Shanks lutando muito, então a gente não tem uma noção clara se ele usa logo de primeira, né? Mas deve estar no filme que eu ainda não vi, né? Até agora lá do One Piece Film Red. E também tem outra, cara. O Robirusi até pode saber o hack do armamento, ou ele pode aprender agora durante a luta, tá? O Ruffy, aparentemente, ele não está usando o mesmo hack, ele tá ali medindo forças só com o hack do armamento, com o Robirusi, né? E a gente vê que eles estão ali já razoavelmente empatados, né? Pelo menos inicialmente parece que o Robirusi, ele tá se esforçando um pouco mais que o Ruffy, né? Ele tá levando a luta a sério, já que o Ruffy tá no modo Nika, ele tá meio que na zoeira ali, né? Mas em questão de força, no choque dos golpes ali, eles parecem estar empatados, tá? Outra coisa também é que o Robirusi tá usando hack, né? Ele tá combinando o hack com o Rokushiki. A gente vê ele usando ali o Shigan, né? Com o punho preto ali e tal, né? Com o punho escurecido ali. E provavelmente ele deve ter várias novas técnicas aí envolvendo essa característica do hack junto com o Rokushiki e a força e as habilidades da Zoan dele, né? Ainda tem essa, tá? Então o Robirusi, ele tá mega apelão, tá? Ele não é o mesmo cara de Enies Lobby. Dá um crédito também pro cara, pô. O cara tá se esforçando, né? Poxa, reconheça pelo menos que o cara tá tentando, né? Mesmo que não esteja conseguindo, que ele esteja pelo menos tentando, né? E eu acredito que é só uma questão de tempo, tá? Eu acho que ainda nessa luta aí ele pode acabar aprendendo a usar o hack do rei ali, revestindo ali os punhos dele, os golpes no geral. E vai tacar o terror, cara. Ele pode combinar, imagina, cara, hack do rei com Rokushiki. Vai ser um negócio... Nossa, não consigo nem imaginar, vai ser um negócio muito fora da curva, muito fora da realidade, né? Bom, a gente também teve aqui o Sentomaru, né, que eu tava ansioso aí pra ver ele se encontrando com o Ruffy. E eu fiquei bem surpreso com o jeito como ele apareceu, né, porque eu pensei que ia rolar ali uma pancadaria, né, uma trocação franca ali, sem perder a amizade, né? Mas na verdade não foi bem isso, né? A gente vê que o Sentomaru, ele é acionado ali, né, pelo próprio Vegapunk pra controlar os Serafins ali, pra conter a galera da CP0. E ele pede logo de cara pro Sentomaru ajudar o Ruffy, né? E aí o Sentomaru até questiona, pô, peraí, isso aí não tá meio errado, né? A gente não tá ajudando a pessoa errada aí nessa história, né? Mas o Vegapunk, ele meio que obriga, né, o Sentomaru a ajudar, questionando ele sobre quem que ajudou ele quando ele tava com fome, né? Ou seja, a gente vê que o Sentomaru, ele foi acolhido de verdade pelo Vegapunk. E apesar do Vegapunk ser um cara muito frio, muito racional e calculista, meio Peaky Blinders aí, né? Só que com uma cabeça gigantesca que não cabe na boina, né? O Sentomaru, aparentemente, ele foi meio que adotado realmente pelo Vegapunk, né? Ao ponto dele viver ali em Egghead e ter acesso pleno à tecnologia do Vegapunk, né? Inclusive, ele foi escolhido para comandar os Serafins ali, né? Em caso de invasão, né? Bem louco. E também, por falar em Serafins, né? A gente também tem aqui uma outra parada interessante, que aparentemente existe uma parada muito legal que o Vegapunk fez aqui com esses projetos de Serafim, que existe um chip de comando, né, neles, onde existe uma hierarquia de comandos que eles obedecem. E claro, o Sentomaru e o Vegapunk estão no topo dessa hierarquia e eles conseguem ali, né, controlar os Serafins no lugar ali do pessoal ali da CP0. Talvez até os Gorosei não consigam controlar os Serafins, né? Bem legal, pelo menos enquanto o Sentomaru ou o Vegapunk estiverem dando ordens, né, pra eles. Eu achei bem legal essa sacada aqui, achei bem maneiro. Entretanto, a gente vê que isso também gera um ponto fraco, né? A gente vê ali o encontro do Sentomaru com o Ruffy, né? Que ele não considera o Ruffy como um amigo, né? Ou alguém de confiança, mas ele tá ali ajudando porque o Vegapunk mandou, basicamente, né? E isso acaba abrindo uma brecha ali para que o Robirusi acabe
perfurando, né, atravessando ali violentamente o Sentomaru usando o Shugan, que é uma versão mais violenta do Shigan, onde em vez de usar só um dedinho ali, o indicador, ele usa a mão inteira, né, pra disparar ali no inimigo, né. E cara, parece bastante violento. Ele tirou o Sentomaru do chão, pra quem não percebeu na imagem. Foi um ataque bem violento, tá? Então assim, insano, tá ligado? E em um movimento só, o Robirusi conseguiu recuperar todo o controle dos Serafins. Então a gente vai ter o Uruf, né, lutando contra o Robirusi ainda. Essa luta tá longe de acabar. A gente vai ter os Serafins aqui ainda, né? Provavelmente os Serafins podem até ser usados aqui pra encarar o Uruf. E ainda vai ter o Kizaru chegando, né? Eu acho que os Chapéus de Palha vão ter que sair do esconderijo lá pra ajudar em algum momento. Mas assim, o Uruf sozinho vai ter que segurar um pepino aqui aparentemente, né? Vai estar numa situação bastante complicada, né? Enfim, é isso. Comentem aqui o que vocês acharam, tá? Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui e muito obrigado por esses 5 anos de carinho e atenção. Vocês são foda. Valeu. Fui.